15, verso 30. No 15, verso 30, olha só. Vieram ele as multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos. E outros muitos largaram junto aos pés de Jesus, e Jesus os curou. De modo que o povo se maravilhava ao ver o que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam, os cegos viam, e então glorificava o Deus de Israel. Gente, pensa na cena, um monte de gente sendo curada, aquela loucura, algo surreal, né? Aí depois, lá no 15:28, fala antes, né? Fala aqui, ó, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Desde aquele momento ela ficou sã. Era uma mulher que estava possessa de um espírito maligno, ou seja, Jesus, naquele ambiente ali, ele estava curando, ele estava libertando, e também logo em seguida, quando ele alimenta uma multidão. Então, Jesus estava fazendo muita coisa tremenda, sim ou não? Aí o que acontece? Vai aí no capítulo 16, agora, verso 5. Ora, tendo os discípulos passados para o outro lado, esqueceram de levar pão. Jesus disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Jesus disse: porque discorrei entre vós, homens de pequena fé, o pão que não tendes ainda. Não compreendes ainda, nem vos lembrais dos 5 pães e os 5.000 homens que tomaste? Então, antes um pouquinho, desculpa, eu errei, é o capítulo 6:1. Aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal e nem o sinal lhe será dado. Então, presta atenção. Jesus está nesse ambiente, certo? Fazendo muita cura, libertação e milagres, multiplicando os pães. Aí chega um grupo de fariseus e saduceus e fala para Jesus assim: me mostra um sinal. Irmãos, os fariseus e os saduceus, eles eram extremamente religiosos, totalmente diferentes. Né? Por exemplo, os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam em vida após a morte, eles não acreditavam em várias coisas que a gente acredita. Os fariseus acreditavam em ressurreição, vida após a morte, na vida do Messias, mas eles eram extremamente religiosos. Jesus combatia eles o tempo todo, fiscalizava o tempo todo. Agora imagina a cena, Jesus fazendo um monte de milagres, aí eles chegam e falam assim: a gente quer um sinal. Aí Jesus fala: olha, eu não vou mostrar sinal nenhum, vocês não podem entender os tempos, vocês não estão enxergando o que está acontecendo, né? Vocês não conseguem ver que eu sou o Messias, que, né? Jesus meio que falou isso. Aí Jesus parece que ele fica indignado, aí ele vira para os discípulos e fala assim: vem cá, quem que essas pessoas acham que eu sou? Né? Aí os discípulos, uns falam que é Elias, um profeta, uns dizem, tá bom, e vocês? Então eu queria parar aí, e vocês? Por quê? Porque às vezes, gente, a gente critica os fariseus, a gente critica os religiosos, mas a gente é. Né? Porque o que é ser religioso? Ser religioso é ter cara e não ter coração. É você ir na igreja, só que aquilo não tem sentido real para você. Você está indo porque você foi convencido que você tem que ir. Você aprendeu desde pequeno que você tem que ir, mas aquilo não é real dentro do seu coração. Lá no fundo tem um monte de questionamento não resolvido. Lá no fundo tem um monte de, não tem nada a ver. Lá no fundo não acredita tanto nisso, não acredita tanto. Então, primeiro ponto que eu acredito que a gente aprende com essa palavra é: não podemos ter uma religiosidade vazia. Você está anotando? Pode colocar aí. Não podemos ter uma religiosidade vazia. Porque se nós formos religiosos, nós vamos ser igual a esses aí, que tem um monte de fé, né, em alguma coisa, porque fé não é ausência de... A gente tem fé, eu tenho fé no carro, porque o carro vai me levar daqui para ali. Eu tenho fé no governo. Fé é confiança. Fé em Deus é uma fé além disso, mas assim, a gente tem várias crenças dentro de nós. Às vezes a gente corre o risco de ser essa pessoa que tem um ministério, que vai para a igreja, que está convencido de que esse é o caminho, mas você lá no fundo é religioso. Religião é a ligação do homem com Deus, né? A tradução da palavra. Mas a religiosidade vazia,
ela não pode entrar no nosso coração. Então, o que eu tenho que fazer na minha vida? Eu tenho que pensar, eu vou orar hoje, lá em casa mesmo, até no quarto fechado, onde ninguém está vendo, eu não posso fazer isso por fazer. Eu tenho que pôr meu coração. Eu tenho que rasgar meu coração diante de Deus. Se eu tiver questões para resolver com Ele, eu preciso resolver. Porque às vezes a gente tem um monte de questão para resolver com Deus e a gente até sozinho no quarto com Ele, a gente não resolve. A gente toca em outros assuntos, a gente faz uma lista de pedidos, aí Deus fala assim, eu queria falar daquele assunto. Aí você, amém, Jesus, vira as costas e sai. Então a gente corre o risco de ser religioso até no nosso quarto secreto com Deus. A gente corre o risco de ser religioso no nosso ministério. De fazer porque você um dia foi convencido que você tem que fazer. Mas aquilo perdeu o sentido para você. Aí você vai e faz, não, eu sei que é certo, mas eu não sei por quê. Eu sei que é certo fazer tal coisa, mas no fundo aquilo não tem tanto sentido para mim. Muitas pessoas talvez usam essa palavra para falar, então não tem sentido, então eu não vou fazer mais. Não. Eu quero motivar você nessa manhã a fazer o que é certo, mas com as convicções do Senhor no seu coração. Por quê? Porque aqui nesse texto foram os religiosos que, mesmo vendo Deus fazendo um monte de coisa, eles não entenderam. Por exemplo, hoje Deus fez algo sobrenatural aqui. Deus fez, Deus se derramou sobre nós e nós nos derramamos diante dele. Toda vez que a gente derrama, algo acontece. A gente corre o risco de talvez alguns de nós não terem desfrutado disso. Porque quando a gente é religioso, quem perde somos nós. Deus não perde não, gente. Deus está lá intacto no trono dele. Mas a gente perde as oportunidades. A gente corre o risco de ver um milagre do nosso lado e ainda pedir sinal. A gente corre o risco de ver alguém sendo curado do nosso lado e ainda pedir, não, Deus, mas dá um sinal se isso é do Senhor mesmo. A gente corre o risco de ver uma multiplicação de pão na vida de alguém e aquilo não fazer a diferença da nossa vida e a gente ainda pedir sinal para Deus. Então, eu já fiz isso algumas vezes, eu não sei você, eu quero que você pense. Se algum dia Deus estava se movendo ao seu redor e você, ai Deus, mas eu ainda quero um sinal. Talvez isso é sinal de uma religiosidade fininha, que às vezes você não vê. Mas tem assuntos seus que você não está resolvendo com Deus. Por quê? Porque essa casca que foi criada, esses homens religiosos aqui, um dia eles tiveram boa intenção. Sim ou não? Eu creio. Que um dia eles falaram assim, vou largar tudo para servir a Deus, porque eu quero Deus. Só que aí a gente vai tendo um monte de erro, vai criando uma casca. Então nessa manhã eu quero que a gente quebre essas cascas, gente. O que criou essa casca em você? Alguma decepção? O que criou essa casca em você? Alguma falta ou falha de alguém ou sua mesmo? Mas em nome de Jesus, que hoje a gente quebra essa casca, que nos faz religiosos. Porque é isso que vai mudar a nossa vida, sabe? Então eu quero te fazer a pergunta que Jesus fez para os discípulos. Você já ouviu que todo mundo ouviu falar de Jesus, sim ou não? Agora, quem ele é para você? Amém? Vocês podem participar, tá? Por favor. Segundo, vamos lá para o verso 13. O mesmo que 16. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ele respondeu, uns dizem João Batista, os outros Elias, os outros Jeremias e alguns profetas. Mas continuou, e vocês, quem dizem que eu sou? Então, segundo ponto, escreve aí para mim. Eu preciso ter bem definido. O primeiro é, eu não posso ter uma religiosidade vazia. Qual que é o primeiro, Lana? Vou perguntar, tá? Então vocês decoram. O segundo é, eu preciso ter bem definido quem Deus é para mim, para que eu seja curado, para que essa casca de religiosidade cesse. Amém? Olha só, Jesus, ele gosta de se apresentar para nós como aquilo que vai suprir as nossas carências. Engraçado falar isso, mas é. Ele fala assim, eu sou o pão. Pão é para suprir o quê? A carência de comida, a fome. Fome é uma carência. Não estou falando de carência ruim, entendeu? Estou falando de uma falta. Jesus fala, eu sou a água. A água é para quê? Para saciar a sede, né? Jesus, ele fala que ele é a nossa bandeira, ou seja, para a gente saber a quem a gente pertence.
Ele fala, eu sou o Jeová Jireh. Por quê? Porque nós precisamos de cura, nós temos carência de uma saúde verdadeira, tanto alma, espírito, coração, né? O que eu falei? É verdade, ele é aquele para nos dar provisão. É engraçado, né? Por quê? Porque a gente, como pai, como mãe, quer ser provisão para os nossos filhos. As meninas, eu quero ser aquela que supre elas financeiramente, emocionalmente. Exatamente. Exatamente. Então, eu quero ser para elas essa pessoa. Ah, quem minha mãe é para mim, né? Se eu quero que se alguém um dia perguntar, não, minha mãe era minha amiga, minha mãe, ela cuidava da gente. É. Minha mãe é. Sabe, entende? Deus se agrada em ser isso para nós? Claro, gente. Por isso que ele fala: ó, oh, eu sou pão. Olha que bonitinho, Deus. Eu sou água. Eu sou pai. Olha que coisa linda. Por quê? Porque nós somos como filhos para Deus. Então ele quer realmente ser isso para nós. Mas tem uma outra face de Jesus, que é verdade, várias outras, né? Eu fiz um estudo lá em casa, o que eu ia falar? Moça, não vai falar estudo? Não, que é muita coisa. Eu saí procurando na Bíblia todos os nomes que Deus se mostra. Ele vai falando, eu sou El Shaddai, eu sou o grande eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Ele quer ser tudo para nós. Fala aí, Jesus quer ser tudo para mim. Ele quer. Só que no meio desse tudo também tem o lado de Deus firme, do Deus, da mesma maneira que tem o lado mãe aí, que tem hora que eu tenho que mostrar para as meninas quem manda em casa, né? Tá? Não é que vocês são bravas, não, tá? Só dando um exemplo. Não, é como mãe, tá? Eu tô olhando o lado materno da história. Às vezes a gente tem que repreender. Eu lembrei esses dias das meninas, falando dela, ela sempre fala, mãe, sempre fala da gente no culto, fala. Quando elas eram pequenininhas lá em casa, a gente nunca precisou bater, só uns tapinhas, né? Hã? Mas a gente tinha um banquinho de pensar. Quem aqui já passou pelo banquinho de pensar? Gente, essas duas, principalmente a Ana Lu, quando eu falava assim, vai pro banquinho de pensar, parece que eu tinha dado uma cintada nela. Filha, banquinho de pensar. E o banquinho de pensar é assim: se a criança tem 1 ano, ela tem que ficar 1 minuto. Se ela tem 4 minutos. É 1 minuto por ano. Então, assim, isso tamanhozinho, né? A repressão. Mas essa Ana Lu, ela gritava, ela chorava, parece que eu estava batendo. Lá no banquinho de pensar, né? E eu falava assim, filha, para, senão os vizinhos vão chamar. Falei, para, senão os vizinhos vão chamar a polícia, conselho tutelar, vai achar que eu estou te espancando. Então, põe pelo menos, né, uma toalhinha na boca, mas era um escândalo. Aí a Lana chorava porque a Ana Lu estava chorando, né? Era mais ou menos assim. Solidariedade, né? Por quê? E aí, a hora que elas ficavam lá no banquinho, e aí eu falava assim, filha, passava 1 minuto e eu morrendo de vontade de rir, né? No escândalo, né? Filha, vem aqui na mamãe. Aí ela vinha, né? Você sabe por que você estava naquele banquinho? Ah, eu sei, mãe. Por quê? Porque eu fiz isso, 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 isso. Tá bom, e agora? Me perdoa, mãe. Tá bom, aí abraçava, né? Mas eu tinha que pôr no banquinho de pensar, né? Então, às vezes, Deus coloca a gente no banquinho de pensar. Exatamente. Um chora quando vê o outro desagando lá no banquinho de pensar. É porque a gente tem um equívoco quando a gente fala de disciplinar, nós temos na nossa mente o conceito errado. Errado. Quer ver só? Disciplina é coisa ruim ou boa? Rápido, o que tem na sua cabeça? Ruim. A maioria pensa que é coisa ruim. Só que o que você acha de uma pessoa disciplinada? É ruim ou bom? A disciplina é importante. Disciplina não é acompanhar, disciplina é corrigir, é organizar. A punição é um grau da disciplina caso a pessoa não tenha. Exato, pelo tempo, nasce, é um desafio. Então, o Senhor nos disciplina. A Bíblia fala que o Pai disciplina o filho que ama. Porque por amor você está querendo colocar essa pessoa nisso.
tem que ser. Porque senão nós vamos virar bandidos, delinquentes, se não houver disciplina na nossa vida. Se Deus não vier e moldar a gente, vira uns filhos do papai, de filhinho do papai do céu ainda. Né? Vai chorar porque quer a janela do avião. Não, quer a janela, não, vai chorar porque é um avião. Não é janela, eu quero um avião. Exatamente. Então, às vezes Deus faz isso com a gente? Faz. Porque Ele tem que nos disciplinar. Tem que fazer, exatamente. A minha mãe mesmo, né, mãe? Meus pais, eles nunca me bateram também, não. Acho que por isso que eu nunca consegui bater nos meus. Mas dava uns beliscão, gente. Quero que minha mãe sentava do meu lado assim, eu já sabia que eu tinha feito alguma coisa errada e o beliscão comia. E às vezes eu falava assim, ai, mãe, ela, ai, o quê? O que está acontecendo? Nada. Ela diminuía. Lembra, mãe? Então, assim, eu nunca apanhei, mas o olhar desses dois também já era uma. Às vezes o olhar de Deus para nós é uma. Oi? Você percebe que às vezes Deus parece que olha para você assim, o coração até dá uma parada, né? Então, assim, isso faz parte de Deus, sim, mas é porque Ele nos ama. Então, Ele quer se revelar para nós como um Deus amoroso e tudo, só que Ele também quer se revelar a nós como aquele Deus que nos ama tanto, que às vezes Ele tem que ser... Eu quero aproveitar a Gisela aqui e pedir a Gisela para compartilhar o tema do espetáculo dela esse ano, porque tem a ver com isso que eu estou falando, né? A questão da concha, né? Só aquela parte da concha, Gisela, compartilha com a gente. Estressado com a vida dele e ele decide ir para um lugar de cura, no caso. E passa por diversas situações ali no mar, conhece vários seres que vão falando coisas para ele, coisas espirituais. E o segredo das profundezas é o que ele descobre uma pérola. E a pérola, ela só é uma ferida cicatrizada. Porque quando a entrada de alguma substância, algum invasor dentro da ostra, ali dentro da ostra se produz o nácar, que é um mecanismo de defesa. Então, um grande tesouro, a pérola, ela só é formada por uma agressão, por uma invasão. E aí nós fala sobre a pérola, nós somos a ostra. A ostra. E é interessante que uma ostra que não tem pérolas, ela é vazia. Não, se ela não ressignifica a invasão, ela vai ficar vazia. Ela não vai ter tesouro nenhum. Amém. Então, como é que é o nome desse processo? É um milagre. Não, o nome que você falou de formar outra. Não falou do processo, não. A substância. Nácar. Então, eu quero te convidar a ressignificar. Abre aí para eu ver os dois. Estou fazendo assim para ver o Inverador. Eu estou te convidando nessa manhã a ressignificar algumas areias que entraram dentro de você. Que talvez hoje você acha que elas estão ali para te ferir. E afetou quem Deus é. Porque o fato de Deus às vezes permitir isso, porque tudo é permitido por Ele. Algumas encrencas que a gente entra é porque a gente deu brecha, certo? Mas a consequência, ela vem, Deus ele é ótimo a passar como é que chama? Um nácar. Só lembrar de néctar. Nácar. O nácar ele vai é a casquinha. Ainda por cima, ela vai sendo. São várias camadas de nácar. Não é só uma, depois entra mais outra. Isso. Então, Deus hoje, que Ele passe o nácar dele. Até ressignificar algumas feridas na sua vida. Exatamente. Então, que hoje Deus faça isso. Sabe por quê, gente? Porque se a gente for olhar a vida desses apóstolos, tudo que eles passaram depois que Jesus foi embora e deixou eles com
desafio, o ministério na mão, foram pérolas que surgiram dali. Hoje nós somos essas pérolas. O fato da igreja existir é por quê? Porque os apóstolos, eles passaram tudo ali e conseguiram deixar esse legado para nós, que é o evangelho, a gente entender, saber quem é Jesus. Né? Então, assim, na sua vida, o que hoje você acha que está aí dentro te ferindo? Deixa Jesus passar esse nácar, e camadas e camadas. Às vezes não é de um dia para o outro. Eu quero te falar que os erros, eles não vêm de Deus. Entendeu? As pessoas que erraram com você, não foi Deus, mas Deus hoje é capaz de fazer o erro de outras pessoas hoje se tornar uma pérola na sua vida. Talvez foi seu professor que errou com você, talvez foi um pai que errou com você, talvez foi uma mãe que errou com você, talvez foi um irmão da igreja que errou com você. Então, assim, não deixe isso ser uma areia perdida dentro do seu coração. Se torna, porque ferida, gente, até no corpo é assim. As feridas vêm, a Bíblia fala, né, ele faz a ferida e ele a cobre, né, ele a cura. Então, essas feridas do dia a dia que vêm sobre nós é para a gente deixar formar uma casquinha e aquele lugar vai ficar mais forte. Quem aqui trabalha com educação física sabe que esse é o processo de construir de fortalecer um músculo. Quando você puxa um peso e aquele peso ele é um pouquinho maior do que você sabe, aquilo gera microferidas na sua musculatura e aí o organismo vem colocando camadas e camadas e camadas sobre aquele músculo. E aí ele vai hipertrofiando. Entendeu? Então, deixa Jesus curar a sua vida. Por que é importante a gente falar isso? Porque às vezes a gente olha Deus na lente dessas feridas e não na lente das pérolas que ele já deu pra gente. Por exemplo, a gente está falando aqui eu falei algumas vezes sobre Deus Pai, né? Por que algumas pessoas hoje têm dificuldade de entender Deus como Pai? Porque tiveram um pai ruim. Eu sempre falo para todo mundo, hoje eu sei que eu tenho uma facilidade nesse aspecto, tenho dificuldade em vários outros, mas uma dificuldade porque meu pai sempre foi um pai maravilhoso para mim, não é porque ele está aqui não, eu sempre falo isso. Meu pai, fala mal para ver, né? Fala mal para ver. Mas é verdade, meu pai ele sempre foi muito presente na minha vida, ele que brincava comigo, ele que me ensinou a andar de carrinho de rolimã, de pipa, de bicicleta, de desmontar as coisas de casa e montar tudo de novo, né? Meu pai ele não teve filho homem, então essas coisas tudo ele supriu na gente, né? Então meu pai sempre foi maravilhoso. Hã? Andar de banana boat fui eu que levei, senhor. Foi você que me levar. É. Então, assim, para mim, ver Deus Pai como alguém bom é fácil. Mas eu sei que para muitas pessoas é difícil. Isso. Tem. Então, que a gente fala assim, Deus é um pai amoroso. A pessoa não consegue ver. Deus é um pai presente. Às vezes não consegue ver, porque o pai não era presente. Isso. Todo ser humano, todo ser precisa do pai. Até os animais precisam daquela referência. É grave demais. E o Brasil padece dessa orfandade de uma maneira enorme. Exatamente. Agora, esse texto aqui, ele é muito interessante, assim. Por quê? Porque ele tem aqui, vamos lá para o verso 17. O que me acelerou aí por causa do tempo? Verso 17. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, que não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Eu também. Primeiro, bem-aventurado. Esse texto está falando o quê? Que a gente vai ser feliz quando a gente vê Jesus como ele realmente é. Eu falei de paternidade, deixa eu só terminar isso que eu comecei a falar. De como que eu vejo Deus Pai. Ah, Lu, meu pai foi ruim, não foi igual ao seu. Meu pai não foi presente, meu pai batia na minha mãe, às vezes a gente ouve isso em muitos lugares. Meu pai espancava meus irmãos, meu pai isso, Hoje está no dia de você ressignificar essas feridas. Passar o... esqueci o nome. O nácar ao redor dessas feridas. Por quê? Porque Deus ele se agrada de ser para você o pai que seu pai não foi. Quando você fala que meu pai foi ruim, você tem a referência do que é bom. Se eu falar que meu pai foi ausente, você
sabe o que você está falando. Você queria um pai presente. Então mas eu tive um pai ruim, pai ausente, como eu vou ressignificar? Isso aí que você está falando, é o oposto, é a referência contrária do que você está falando. É decidir aceitar a parte de Deus Pai que você não teve com seu pai da terra. É você ressignificar isso. Lu, como que eu faço isso? Existem alguns caminhos. Primeiro, você tem que aprender a perdoar. A liberar perdão sobre seus pais. Por quê? Porque o pai não acordou de manhã e falou assim, eu vou ser um mau pai. Talvez ele te deu o que ele recebeu. Entendeu? Então, às vezes, um dos caminhos para você conseguir receber o amor de Deus que supra essa carência da sua vida é você primeiro liberar perdão sobre seu pai. Lu, como que eu vou fazer isso? Existem várias maneiras. Meu pai já morreu, eu não posso falar isso para ele. Você vai diante de Deus e fala, pai, eu libero meu pai da terra pelo que ele fez comigo, foi isso, foi doer. Vai chorar na presença de Deus, isso que ele fez comigo, isso que ele mostrou para mim que era ser pai, sabe? E você vai ressignificar isso diante de Deus. Esses dias a gente fez um negócio lá em casa, orientado por um irmão, a gente escreveu cartas para algumas pessoas. De um lado da carta a gente falava o que a gente gostaria de falar para aquela pessoa que nos ofendeu, e do outro lado a gente escrevia o que a gente gostaria de ter ouvido daquela pessoa. Talvez você deva fazer isso, pegar um papel e escrever, olha, meu pai, a gente está falando de paternidade, pai, eu quero escrever essa carta para dizer que aquele dia que você fez isso, isso é uma maneira de você pôr para fora. Seu pai não vai te ouvir pela carta, se ele não estiver mais aqui. Se ele estiver, ótimo, você pode gastar um tempo conversar com ele. Falou um negócio que é muito interessante. É que você libera o perdão, mesmo você não acreditando e não conseguindo ainda liberar o perdão. Você vai falar da boca para fora até você conseguir entender isso. E acreditar naquilo que você está falando. O perdão, ele é pela fé. Você vai liberar o perdão e acabou, pegou. Você vai falar e vai acontecer um milagre, você vai sair. Isso, o perdão, ele, em alguns casos é instantâneo, mas quando a dor foi muita, ele não é instantâneo. Ele é isso aqui, ó. E ele é pela fé. Primeiro você libera com a sua boca e depois aquilo é gerado no seu coração. Então, a Bíblia fala, feliz és. Nós vamos ser felizes quando nós conseguimos receber o amor de Deus. Nós vamos ser felizes quando nós conseguimos ressignificar algumas coisas na nossa vida. Então, faça isso diante de Deus, sabe? Se você puder, conversa com seu pai. Se você não puder, se ele não estiver mais aqui, ou você escreve uma carta e Deus, está aqui tudo que eu senti, tudo que eu queria ter ouvido dele. E depois você joga fora, se declara livre daquilo, liberto daquilo. Amém? Irmãos, o primeiro ponto é ressignificar. E o segundo é abrir o coração para acreditar que Deus é diferente. Deixar ele te mostrar isso. Sabe, abrir o coração para acreditar nisso. Porque esse texto, ele fala aqui, ó, no verso 17, ó, feliz é você. Por quê? Porque você teve revelação. O que é ter revelação? É ter clareado na sua cabeça uma verdade de Deus. Igual antigamente a gente tirava foto, pegava o filme, você não via nada, aí você revelava. Né? Você mandava para o Fujioka revelava, aí que você via, né? Então tem coisa na nossa vida que é nesse processo. É tudo nesse processo. Você tem que ir para a presença de Deus. Não entenderam? Acho que vou ter que, quando eu for falar isso, vou ter que levar uma máquina antiga para mostrar. Demorava uns 3 dias para revelar. Então aquela do papelzinho assim, é uma revelação. Aquela lá era instantânea, né? A Polaroid. Então, assim, é na presença de Deus que você vai ter essa revelação de quem Deus é no lado verdadeiro dele, né? Então, aqui fala, olha que interessante. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Presta atenção. Quando Pedro, até aqui Simão, fala para Jesus quem Jesus é, tendo uma revelação de Deus, Deus dá um novo nome para ele. Aí Deus fala, quem é Pedro? Isso, Deus dá um novo nome para ele, irmãos. Por quê? Porque quando a gente... Existe um nome lá que Deus tem para cada um de nós que a gente vai saber na glória. Existe um nome.
Só que aqui para alguns discípulos, Deus deu na hora. O seu nome não é Simão, o seu nome é Pedro. Você é pedra. Você é pedaços de rocha. Exatamente. Muitas pessoas têm crise de identidade porque não entendem quem Deus é. Então, eu vou acrescentar só uma coisa aí, que é muito importante. Nós não entendemos esse texto por causa disso. A gente acha que Cristo é o sobrenome de Jesus. Mas não tem nada a ver. Tem nada a ver. O nome dele é Jesus, filho de José. Quem é aquele cara lá? Aquele cara é Jesus, filho de José. Cristo significa Messias. Cristo significa ungido. Então, quando Pedro falou assim, tu és o Cristo, não é o sobrenome, gente, tá? Jesus não chama Jesus Cristo. Ele é o Messias. Tu és o Messias, tu és o ungido de Deus, tu és o Salvador. Por isso que Jesus fala, Pedro, você entendeu? Para nós, Jesus, o Cristo é sobrenome, não é, gente? Fala sério. Né? Não é. É Jesus, Cristo é ungido. Então, por isso que foi um plot twist aí na conversa. Porque Jesus falou, Pedro, você entendeu. E porque você entendeu, agora você é Pedro. Né? E eu ainda vou te usar. Né? Eu quero falar para você, Deus quer te dar um novo nome. Talvez você já tenha esse novo nome. Talvez você já teve esse momento aí com Deus, que Ele revelou para você quem Ele é de fato, quem Ele quer ser na sua vida. A carência que Ele quer suprir na sua vida. Mas talvez não. Então eu quero te falar nessa manhã. Deus quer te dar um novo nome. Deus quer te dar um novo nome. E aí, o que acontece depois? Ele fala assim, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a igreja. Ou seja, ele fala o que ele queria fazer através de Pedro. Então, além de Pedro receber um novo nome, ao entender quem Jesus é, ele entende o propósito da vida dele. Ele seria uma pessoa fundamental ali na igreja do Senhor Jesus. E aqui, olha só, eu vou te dar a chave do reino dos céus, o que você ligar na terra vai ter sido ligado no céu, e o que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Ou seja, Jesus estava dando para ele autoridade, e estava falando para ele o que ele ia ser. Olha que coisa tremenda. Então, nessa manhã, que Deus revele para nós quem Ele é, o que Ele quer suprir na nossa vida, seja nas coisas boas ou seja, às vezes, nas repreensões, que às vezes a gente precisa. Porque o dia que isso acontecer na nossa vida, nós vamos ser felizes, nós vamos saber qual que é o nome que Ele separou para nós. E nós vamos entender o propósito da nossa vida. Amém? Amém? Queria que a gente orasse agora. Vamos ficar de pé? Queria que você colocasse diante de Deus assim, sua vida. E aquilo que você hoje entendeu, que você está achando que é areia dentro de você, ostra, que você colocasse diante do Senhor e deixasse Ele passar o nácar. Amém? Nós vamos estar cantando uma música, aquela... Eu vou construir... Não? Digno dessa canção. Tá bom. Quando o ministro do louvor vira para trás, passando e fala. Mais ou menos isso. Feche seus olhos, ore, coloca diante de Deus enquanto o Kiko toca alguma. Faça a sua oração. Comece a falar com Deus. Fala, Deus. Faz a sua oração, não vou orar no microfone por você. Quero que você coloque diante de Deus a sua vida, o que você entendeu com essa palavra que Deus queria falar com você.
nome de Jesus. Colocamos diante do Senhor as nossas vidas nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece o profundo do coração de cada pessoa que está nesse lugar. E em nome de Jesus eu peço ao Senhor, vem Deus, com uma unção sobrenatural sobre nós, abrindo os olhos e ouvidos espirituais para a gente ter revelado quem o Senhor é e quem o Senhor quer ser na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor o suprimento do Senhor, a revelação do Senhor, Pai, para que a gente possa, Senhor, receber, Deus, essa visão de quem o Senhor é, que a gente possa saber de fato quem o Senhor é, e para que a gente possa saber o nosso nome, para que a gente possa ter restaurado a nossa identidade, e para a gente possa ter restaurado o nosso propósito na vida. Vem sobre nós nessa manhã com uma unção, quebrando o jugo, quebrando o fardo, tirando a casca, Senhor, que nós colocamos e trocando por uma casca de cura do Senhor, formando, Pai, nessas situações dessa pérola que somos nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, venha sobre nós com uma unção sobrenatural. Eu queria que algumas pessoas saíssem do seu lugar e orassem com outras. Se você quer receber oração, levanta sua mão, alguém vai até você e vai orar com você, para que você tenha essa condição, essa possibilidade de entender Deus como realmente Ele quer se revelar para você nesse dia. Se você quer receber essa oração, dá um sinalzinho com a mão que alguém vai aproximar de você. Alguém vai aproximar de você. Alguém vai aproximar de você. Vai abençoar a sua vida. Alguém vai aproximar de você. Eu te amo, eu te preciso.